Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Renata, do RH, e hoje eu estou com a Adriana, nutricionista. Ela vai conversar conosco sobre aprendendo a ler rótulos. Esse já é o 10º WebEx do programa Desafio FICE. Em breve nós já vamos divulgar o processo de reavaliação, tá? Para os participantes do programa. Então vamos lá? Agora é com você, Adriana. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Adriana Caiafa, nutricionista, sou especialista em nutrigenômicas e alimentos funcionais e também em personal diet. E hoje eu trago para vocês aqui um tema sobre rotulagem dos alimentos. E eu queria falar primeiramente da importância do rótulo dos alimentos. Se nós consciência e passarmos a ler aquilo que nós consumimos, aquilo que nós compramos, a nossa alimentação será muito mais saudável. E é esse o objetivo da nossa apresentação hoje, ok? Dentro daquele sistema que vocês já estão acostumados, dúvidas que vocês tiverem, é só irem escrevendo aqui que a gente vai conversando a respeito. Bom, inicialmente, a definição de rotulagem. Então, rotulagem é toda a inscrição, legenda, imagem ou toda a matéria descritiva, gráfica, escrita, impressa, estampada, gravada em relevo ou colocada sobre a embalagem de um alimento. Então, tudo aquilo que vocês veem estampado sobre a embalagem ou em volta da embalagem traz informações importantes para a nossa alimentação. Lá está a descrição do nome do produto, a informação nutricional, tem informações sobre o fabricante, ok? Bom, aqui. Bom, e a importância da rotulagem, né? A rotulagem, ela traz a informação correta e clara. Então, é a credibilidade do produto e do fabricante. Então, às vezes eu escuto muito as pessoas perguntarem, olha, Adriana, eu posso acreditar naquilo que eu vejo escrito num produto? Será que o produto tem mesmo aquilo que está escrito lá? Sim, pelo menos dentro do Brasil, as leis, tá, são muito rígidas em relação a isso. Quando a gente fala em produtos pequenos que são comercializados aí em padarias de bairro, em cidades do interior, aí pode até ser que exista alguma diferença, alguma discrepância. Agora, quando a gente fala de grandes indústrias, de empresas grandes, existe uma legislação muito severa em relação a isso, tá? E o governo brasileiro, ele acaba fazendo uma vistoria, ele avalia esses alimentos para ver se aquilo que está escrito na embalagem corresponde com aquilo que tem lá dentro, tá? Ler o rótulo proporciona a escolha dos alimentos mais saudáveis também. Então, como eu falei para vocês, se a gente tem o hábito de ler aquilo que a gente está comprando, aquilo que a gente está consumindo, a gente tem opção de escolher aquilo que é melhor para a nossa saúde. Então, se eu tenho alguma restrição alimentar por conta de algum motivo, se eu sou diabético, se eu tenho um colesterol alto, né? Se eu tenho alguma alergia ou alguma intolerância alimentar, eu tenho que avaliar nesse rótulo, eu tenho que ler aquilo que está me informando lá para saber se aquele alimento é adequado para o meu consumo. E também é possível fazer a rastreabilidade do produto. A gente viu aí recentemente na mídia produtos de grande fabricante que foram envolvidos aí em contaminação. Pessoas usaram determinado produto, consumiram determinado produto e tiveram problemas de saúde muito sérios. E aí foram para o hospital, no hospital foi avaliado, visto que essa pessoa, na verdade, sofreu uma contaminação, existiu algum agente dentro desse alimento que causou aquele mal para aquela pessoa. E aí o que a empresa faz? Ela rastreia esse produto. Através das embalagens que estão descritas no rótulo, a empresa consegue saber de onde aquele produto saiu, qual é o número do lote daquele produto e consegue avaliar esse lote. E aí chega-se à conclusão se esse produto ele foi contaminado lá na fabricação ou se existiu algum agente externo que causou esse mal para a pessoa. Nesses dois casos recentes que a gente viu na mídia, esses produtos, na verdade, foram contaminados por agentes externos. Pessoas acabaram colocando dentro desses alimentos produtos, venenos até,
para contaminar determinadas pessoas. Então, a empresa conseguiu ficar livre de qualquer tipo de problema por conta da rastreabilidade que ela fez a esse produto, ok? E aí, quais são as informações obrigatórias no rótulo do nosso alimento, tá? Nós temos, primeiramente, a lista de ingredientes. Essa lista, ela vem em ordem decrescente. O que significa isso? O primeiro produto que você vê lá, o primeiro ingrediente que você vê descrito na lista de ingredientes, é aquele que tem maior quantidade no alimento. Então, se eu compro, por exemplo, um pão, o primeiro ingrediente que vai estar descrito lá é a farinha de trigo, que pode ser integral ou a farinha de trigo branca normal. Depois seguem os outros alimentos. Então, já nessa lista de ingredientes, eu consigo avaliar se aquele alimento é adequado para mim ou não. Eu consigo ver se, na verdade, aquele alimento tem uma quantidade de açúcar muito grande, né? Porque ele é o primeiro ou um dos primeiros ingredientes dessa lista. Depois eu vejo também o prazo de validade. Eu preciso saber que aquele alimento lá, quando eu vou efetuar a minha compra, se esse alimento ele está dentro da validade adequada. Quanto tempo ele dura? Qual é o prazo de validade desse alimento? Para que quando ele chegue à minha casa, eu ainda tenho um tempo, para que eu tenha ali a noção de quanto tempo eu vou ter para consumir aquele produto. O conteúdo líquido desse produto, que pode ser em quilo, em gramas, em litro, em mililitros, o número do lote, que como eu falei para vocês, é onde a empresa faz o rastreamento desse alimento, né? Aquele lote daquele alimento saiu, foi produzido na indústria tal, no dia tal, na máquina tal. Então, esse lote é muito importante para a empresa. A procedência, que é o endereço do fabricante, né? O endereço desse fabricante, aonde está localizada essa fábrica, tá? E as informações nutricionais obrigatórias. São o quê? Aquilo que a legislação brasileira exige que venha informado no rótulo. Justamente para que, se eu sou um diabético, ou se eu sou um hipertenso, ou se eu tenho problemas de colesterol, ou outro tipo de restrição alimentar, que eu saiba ali o que tem nesse alimento e opte pelo consumo dele ou não, ok? Bom, e aí eu trouxe para vocês exemplos aqui das informações obrigatórias, tá? Então, a gente tem aqui a tabela de informações nutricionais, tá? Normalmente, ela é um quadrado, assim, e vem com o valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gordura trans, fibra alimentar e sódio, tá? Com tudo descrito aí na quantidade direitinho. Aqui do lado, os ingredientes, como eu falei para vocês, aí o primeiro que aparece nessa lista é aquele que tem em maior quantidade nesse alimento, né? E sempre vem descrito também tudo aquilo que foi agregado a esse alimento para que ele, como emulsificantes, como conservantes, corantes, tudo isso que foi agregado ao alimento também tem que estar descrito nesse rótulo, tá? Nesses ingredientes, nessa lista de ingredientes. Informações importantes também aqui embaixo, vocês podem ver, como contém glúten ou não contém glúten, contém lactose. Essa é uma legislação atual aqui no Brasil, informando para aquelas pessoas que têm algum tipo de alergia ou intolerância alimentar, se nesse alimento que a pessoa está comprando, esses ingredientes ou alimentos estão presentes. Justamente para que, se eu tenho essa restrição alimentar, eu não venha consumir, tá? E aí, aqui, a validade, a data da embalagem ou a data de fabricação, juntamente com a validade desse alimento. E aí, vamos partir, então, para a parte de interpretação desses rótulos. Como eu falei, é muito importante a gente entender essa rotulagem, justamente para que eu tenha a opção de escolher uma alimentação mais saudável para mim, tá? Então, a tabela nutricional ou informação nutricional, ela traz informações que são obrigatórias, tá? O valor energético, que significa a quantidade de caloria desse alimento, os carboidratos sempre estão escritos em grama, proteínas também,
gorduras totais e as gorduras saturadas, tá? A gordura saturada, ela é a gordura de origem animal, então a gente tem que preferir alimentos que têm baixa porcentagem de gordura animal. Por quê? Porque a recomendação é que a nossa alimentação tenha menos de 10% desse tipo de gordura, ok? A gordura trans também, não existe um valor adequado estabelecido para o consumo dessa gordura. Então, o que eu tenho que olhar no rótulo? Toda vez que a gordura trans estiver lá e a quantidade de gramas, eu tenho que preferir aquele alimento que tenha a menor quantidade possível de gordura trans. Por quê? Porque ainda não existe nada conclusivo em relação a isso, a gordura trans. Existe aí muito estudo falando que ela pode ser prejudicial à saúde, qual é o limite aceitável para o nosso organismo. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa gordura, tá? Fibras, as fibras alimentares também são uma informação obrigatória. Essa fibra ela é de origem vegetal e quanto maior for a quantidade de fibra no alimento, mais saudável ele é para a minha saúde, tá? Então, é importante também a gente ficar atento à quantidade de fibra. E o sódio? O sódio é um sal de cozinha e ele é usado na indústria não só para dar o sabor salgado aos alimentos, mas ele é usado principalmente como um conservante. Então, muitos alimentos que a gente às vezes nem sabe, nem imagina, como, por exemplo, refrigerantes que são doces ou uma série de alimentos doces que não tem nada a ver com salgado, tem uma quantidade de sódio muito elevada, tá? E existe uma lei no Brasil, uma norma que já até está entrando em vigor, apesar de que as indústrias têm um prazo para elas conseguirem se adequar a essa norma, é que exige que as indústrias alimentícias reduzam a quantidade de sódio presente nos seus alimentos. Então, eu tenho visto aí na televisão uma grande empresa alimentícia informando aí na televisão já que sua linha de produtos está com uma redução de sódio de 30%. Essa é uma obrigatoriedade, é uma exigência do Ministério da Saúde. Tá? Então, essa indústria, essa empresa, ela já está se adequando a essa nova norma do Ministério da Saúde brasileiro, ok? Continuando, gente, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar durante aí a apresentação, que eu vou esclarecendo essas dúvidas para vocês, tá? Como eu falei, são informações muito importantes e, com certeza, muitas dúvidas surgirão. Eu estou aqui disponível também para ir tirando as dúvidas de vocês, ok? Continuando aí, falando dessa parte de tabela nutricional, tá? A gente tem o quê? Sempre está escrito no rótulo porção, vocês vão ver descrito porção em grama ou a medida caseira. Por exemplo, por quê? Porque normalmente vem sempre a medida caseira. Dificilmente a gente tem em casa uma balança, né, para pesar o alimento. Então, por exemplo, quando eu compro um pão de forma, eu tenho lá a quantidade de calorias ou a quantidade de carboidrato presente nesse pão, nessas fatias, em 50 gramas, normalmente, e em 2 fatias, que é a medida usual, é aquilo que a gente normalmente consome. E quando você vai comer um pão, você não vai comer tantos gramas, você vai comer uma fatia, 2 ou 3, ok? Então, a medida caseira é a medida que nós normalmente usamos na nossa casa. Então, pode ser fatia, pode ser uma xícara, uma colher de sopa, são medidas de uso normal do nosso cotidiano, ok? A porção é a quantidade média do alimento que deve ser usualmente consumida. Então, como eu falei, isso vem normalmente em ml ou em gramas. Então, um pão francês normalmente tem 50 gramas. Então, a quantidade é um pão francês ou 50 gramas, tá? E aí a gente tem aqui, do lado direito, porcentagem VD. O que é isso? O VD é o percentual de valores diários, tá? Então, é aquilo que, quanto representa esse alimento em relação ao valor que eu deveria consumir todos os dias desse nutriente, tá? Então, a gente vê nos rótulos porcentagem VD e embaixo os números direitinho, tá? Eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui no próximo slide
para a gente explicar melhor isso, tá? Só que antes eu queria perguntar para vocês aqui, ó, para saber se vocês estão participando, se vocês estão me entendendo, quais são as informações que você costuma ler no rótulo dos alimentos. Então, eu queria que vocês colocassem um xizinho aqui nesse quadrado escrito, ou se você não lê nenhuma informação do rótulo, se você vê apenas a validade, a lista de ingredientes, a tabela nutricional, ou você pode marcar todas, se você costuma, se você tem hábito de ler e conferir todas essas informações do rótulo, ok? Estou aguardando aqui para ver as respostas de vocês. Bom, algumas pessoas acabam não lendo, né? A validade, que é aquilo que a gente não tem o maior hábito, né? A preocupação da gente sempre foi com a validade, né? Sempre a mãe, a avó falava, esse produto está válido, vê se não venceu. Então, é aquilo que a gente tem um hábito maior de ler, né? A preocupação, não só quando a gente compra, mas também quando a gente vai consumir na nossa casa, né? Na geladeira, olha que pergunta interessante aqui, ó. Na geladeira os produtos têm validade infinita? Não tem. Essa é uma pergunta muito interessante, tá? Por quê? Porque nós temos que ficar atentos a duas coisas quando a gente fala sobre validade. Primeiro, é a validade que está descrita lá no rótulo. Então, por exemplo, se eu compro um determinado produto, vamos pensar num molho de tomate, tá? Então, no molho de tomate não, porque a gente tem que tirar da lata. Vamos pensar numa maionese ou num ketchup. Lá está escrito, vamos supor que esse produto tem a validade de 2 anos. Então, eu compro esse produto agora. Então, ele foi fabricado, vamos supor que ele foi fabricado em setembro de 2016. Então, se ele vale por 2 anos, ele vai ter validade até setembro de 2018. Aí, o que nós fazemos? Isso é muito perigoso, gente. A gente tem que ficar muito atento a isso. A gente compra esse produto, chega em casa, abre, né, lógico, e deixa lá na geladeira e começa a usar. E aí, a gente passa um tempo, às vezes uma semana, um mês, 2, a gente pega aquele produto, olha a validade, fala, e continua válido, eu continuo a usar esse produto. Porque às vezes um ketchup, às vezes uma mostarda, uma coisa diferente, às vezes que você não tem muito hábito de usar, você olha a validade e fala, ele está válido, eu vou continuar usando. Só que a gente tem que ler outra informação muito importante. Na verdade, os produtos têm 2 validades diferentes. Essa validade de 2 anos é para o produto fechado. O produto está fechado e lacrado. Então, se eu comprar hoje, ou se eu comprar o ano que vem, ou se eu comprar em 2018, no início de 2018, ou se ele foi fabricado em setembro, se eu comprar ele até julho, agosto de 2018, ele ainda está dentro da validade. Mas a partir do momento que eu abro esse produto, a validade dele altera completamente. Por quê? Porque eu tirei o lacre, eu expus esse produto ao oxigênio, eu expus esse produto a bactérias que estão presentes no nosso ambiente naturalmente. Então, a validade dele passa a ser muito menor, tá? Então, o que eu tenho que fazer é ler esse produto, essa embalagem, porque lá tem essa informação. Depois de aberto, esse produto deve ser consumido em até X dias. Normalmente, 7 dias, 3 dias, 7 dias, 15 dias, 1 mês. Então, você tem que ficar atento a isso. Então, produtos que você compra, como eu falei, ketchup, molho de mostarda, e que você não vai usar ele todos de uma vez, o ideal é fazer o quê? O ideal é que você tenha em casa uma etiqueta adesiva qualquer, ou mesmo um durex, você colhe um papel nesse alimento, nessa embalagem, e escreva o dia que você abriu. Então, se eu comprei um produto que é válido até 2018, mas eu abri ele hoje que é dia 13 de outubro, então eu vou escrever lá, 13/10/2016. Porque aí, quando eu for usar esse produto novamente, eu vou olhar aquela data, né, que eu abri esse produto, eu vou olhar aquela data que eu abri esse produto e vou ver desde quando ele está aberto. Então, eu tenho total garantia de que aquele produto está sendo consumido dentro do prazo que é indicado pelo fabricante, ok?
Aí alguém me perguntou outra coisa, mas se o produto não tiver cheiro, aparência ou gosto ruim, posso comer? Pão de forma na geladeira dura muito tempo? Não pode comer, sabe por quê? Porque quando o produto já está com cheiro ruim, com uma aparência ruim, é porque a contaminação já foi muito excessiva, tá? Mas, se esse produto ainda estiver dentro dos aspectos normais ali, não significa que ele não esteja contaminado. Essa contaminação pode estar lá no meio e ela ainda não apareceu, mas o produto pode estar contaminado sim. Então, a gente tem que ficar muito atento. Eu sei que, lógico, em meio a essa recessão toda, essa dificuldade que todos nós vivemos, a gente pensa, caramba, o produto não está ruim, eu vou consumir sim. Mas é um perigo para a saúde, a indicação não é essa. Então, o indicado é o quê? Compre aquilo que você, na verdade, consome. Não compre embalagens muito grandes, porque às vezes a gente fica... O mercado nos proporciona isso, um preço melhor para uma embalagem muito maior, né? E a gente acaba pensando, compensa muito mais eu comprar o maior. Mas eu tenho que ficar atento se eu vou consumir esse produto naquele prazo descrito ali, tá? Ele não deve ser consumido, mesmo que ele não apresente características que mostrem que ele estragou, ok? Dentro da geladeira, o pão dura mais, mas não é muito mais, tá? Você tem que respeitar essa validade dele e observar principalmente as aparências, se não tem nenhum bolor. E se apareceu um bolor em uma das fatias, significa que todas elas estão contaminadas e você tem que jogar todo o pacote fora, ok? Tá? Bom, continuando, se vocês tiverem novas dúvidas, podem perguntar, tá? Então, eu vejo que o pessoal tem aí se preocupado com as informações nutricionais. Então, voltando lá para os valores diários de referência que eu falei para vocês, eu acho importante citar aqui o que são esses valores, tá? Então, lembrem-se que o Ministério aqui da Saúde, ele tem um valor de energia, um valor considerado o ideal para a população brasileira. Só que eu, como nutricionista, já disse para vocês, repito, que cada pessoa tem a sua necessidade. Por quê? Uma mulher de 50 quilos não pode consumir a mesma coisa que um homem de 100 quilos. O peso é muito diferente, as necessidades energéticas são muito diferentes. E quando a necessidade energética muda, todo o resto também muda, ok? Mas existe uma referência que tem que ser usada, porque senão, imagina, como que a gente podia avaliar toda a população? Então, essa referência, ela tem um valor energético, que é a quantidade de caloria que deve ser consumida por dia, de 2.000 calorias, né? Carboidratos representam 300 gramas, lembrando que carboidrato é pão, arroz, macarrão. As proteínas, que são provenientes de carne, leite, 75 gramas. As gorduras totais, que podem ser de gorduras de carnes ou de leite, ou de manteiga, ou óleos vegetais, azeite, 55 gramas. As saturadas, que são as gorduras presentes nas carnes, 22 gramas. A gordura trans, como eu falei para vocês, não existe nenhuma recomendação indicada. A fibra alimentar, 25 gramas por dia, podendo ser consumida a mais, sim, tá? Lembrando que quem consome muita fibra tem que ficar atento com a ingestão, ficar atento com a quantidade de água que está ingerindo ao dia. E o sódio, que são 2.400 miligramas ao dia, ok? E aí um exemplo do rótulo. Agora sim chegamos ao rótulo para eu explicar direitinho para vocês, tá? E aí o rótulo vai ter a porção, que é a porção em gramas ou em ml, tá? Que a indústria usou para tirar essas informações todas. E aí a porção usual, que é aquela que a gente usa na nossa casa. Que pode ser uma fatia, duas, uma xícara, um copo, uma colher de sopa, tá? E aí tem o valor energético, com a quantidade de caloria, o que essa quantidade de caloria representa, né, no dia, as proteínas, as gorduras totais, as gorduras saturadas, a gordura trans, tá? Que eu até deixei marcado aqui para vocês, ó, tá vendo? A quantidade que tem, porque é uma informação muito importante que a gente tem que usar. A fibra alimentar e o sódio, tá? Então, esses dois, principalmente, que estão marcados aqui, a gordura trans e a quantidade de sódio, é aquilo que eu tenho que ficar atento no meu rótulo, principalmente esses dois, para saber se a quantidade é muito alta, se esse valor diário
está elevado. Se estiver elevado, eu sei que esse produto não deve fazer parte do meu consumo, tá? Alto consumo de proteína pode sobrecarregar o rim? Sim, depende da sua dieta, tá? Qualquer nutriente em excesso, ele vai desequilibrar a sua dieta. Então, por exemplo, se a minha necessidade proteica é de 75 gramas, né, como a gente colocou lá na frente, e eu estou consumindo hoje 150 gramas, tá? Hoje não vai fazer diferença para o meu organismo isso. O meu organismo ele consegue se equilibrar em relação a isso. Hoje, amanhã, uma semana, um mês, ok, mas e aí a longo prazo, né? Se eu faço uma dieta aí hiperproteica, né, essas dietas da moda que indicam a alta ingestão de proteína, e eu faço essa dieta por um longo período, o meu organismo vai sentir sim, vou ter essa sobrecarga do rim, tá? Porque a proteína, ela tem compostos que acabam indo para o rim e tem que ser filtrados, tá? E são eliminados na nossa urina. Então, se o meu consumo de proteína está excessivo, pode ser prejudicial sim, tá? O ideal é procurar um profissional nutricionista para que ele calcule a sua dieta e avalie a quantidade necessária que você precisa ingerir, tá? Como saber quanto de proteína tem em um filé de frango, tá? Depende do tamanho do frango, mas normalmente um filé de 100 gramas tem por volta de 30, 28, 30, 33, 35 gramas de proteína, tá? Hoje, disponível na internet, a gente acha tudo, existem várias tabelas nutricionais, mas como eu falei para vocês, sempre um profissional é a melhor indicação para uma dieta equilibrada. Se você consome aquilo que está dentro da pirâmide alimentar, que é indicação para toda a população, que é uma porção de proteína, que é a carne, né, ao longo do dia, mais o consumo adequado de leites e derivados, que também são alimentos proteicos, feijão, que também contém proteína, se você segue lá a pirâmide alimentar, a sua dieta provavelmente vai estar adequada. Tirando aí exceções, se eu faço muita atividade física, ou se eu sou muito sedentário, se eu estou muito acima do peso ou abaixo do peso, a gente tem que fazer as avaliações aí adequadas, levando em consideração as características e a individualidade. Mas se você segue essa pirâmide, normalmente é uma dieta adequada, tá? Então, um profissional vai te informar direitinho aí a quantidade de proteína de cada alimento, ok? Continuando, e aí, vou descrever um pouquinho para vocês aqui cada um desses itens dessa informação nutricional, porque para a gente que é profissional da área de saúde, que é profissional nutricionista, essas informações são muito claras, né? Elas já fazem parte do nosso dia a dia. Mas a preocupação é, as pessoas que trabalham em outras áreas, as pessoas que consomem esses alimentos, elas conseguem saber exatamente o que é o valor energético, o que é carboidrato, o que é cada um. Talvez vocês já saibam tudo isso, mas eu queria falar, pelo menos brevemente aqui, o que é cada um desses, porque se ainda existir alguém que tenha dúvida em relação a isso, aí essa dúvida vai ser sanada agora, tá? Então, o valor energético é a quantidade de energia que eu preciso consumir ao longo do dia. Essa quantidade de energia ela tem que estar dividida em várias refeições, né? A gente tem que pensar nisso. Então, se eu vou a um fast food e chego lá, faço opção por um lanche, e só ele lá, o meu almoço, já tem 1.500 calorias, olha o quanto sobrou para o resto da minha alimentação. Então, eu tenho que ficar atento a isso. O valor energético, ele tem que ser dividido para todas as refeições ao longo do dia, tá? Carboidratos, que são os componentes dos alimentos cuja principal função é fornecer energia para o nosso corpo. E ele está presente em pães, massas, biscoitos, tubérculos como batata doce em geral, tá? Proteínas, que são as carnes, leites, ovos, tá? Às vezes a gente fica muito apegado à proteína é carne, não é só carne, né? Como os vegetarianos vivem então, né? Ou não falando dos veganos, mas aquelas pessoas que ainda consomem ovos, leites, tudo isso tem uma quantidade de proteína muito grande. E também as leguminosas, que são os feijões. Feijão, lentilha, grão de bico, também são alimentos ricos em proteína, tá? Então, a proteína são componentes dos alimentos necessários para a construção e manutenção dos nossos órgãos e tecidos. Então, ela é muito importante.
Se eu frequento a academia e quero ganhar massa muscular, eu preciso de proteína. Se eu preciso de manter as minhas células todas, o tempo todo a gente perde cabelo, a gente perde pele, a nossa unha cresce, e para que tudo isso seja renovado no nosso corpo, eu preciso de proteína, tá? Gordura total, ela ajuda na absorção de vitaminas A, D, E e K, tá? E essas gorduras, elas estão presentes nas carnes e nos óleos vegetais também, óleos e azeites, ok? As gorduras saturadas, tá? São as gorduras presentes em alimentos de origem animal. Então, exemplo, carne, toucinho, pele de frango, queijo, leite integral, a manteiga. O consumo dessas gorduras deve ser limitado. A dieta brasileira é muito rica nesse tipo de gordura. O brasileiro gosta de um bom churrasco, o brasileiro gosta de um torresminho, gosta de uma alimentação feita com bastante fritura, né? E essas gorduras todas, apesar da gordura que a gente usa, né, para fritura ser um óleo, né? Mas tudo isso somado à nossa alimentação, o consumo da gordura saturada fica muito elevado. E essa gordura saturada, quando ela é acumulada no nosso organismo, ela provoca doenças no coração, provoca o entupimento das nossas artérias, que pode levar a seríssimas doenças do coração. Tá? Colesterol elevado, as doenças todas que vocês já conhecem. A gordura trans é um tipo de gordura encontrada em grande quantidade nos alimentos industrializados, tá? Por quê? Porque ela dá a esses alimentos essa textura que todo mundo gosta, tá? Eles ficam mais crocantes, eles ficam mais sedosos, mais cremosos. Então, toda essa cremosidade, essa textura crocante, essa crocância que a gente vê nos alimentos industrializados, ela é proveniente da gordura trans, tá? Então, toda vez que eu consumir alimentos industrializados, eu tenho que ficar atento. E a indicação é que a gente reduza a ingestão desses alimentos cada vez mais. A gente tem que passar a ingerir esses alimentos cada vez em menor quantidade, tá? Ok? O colesterol está relacionado ao excesso de gordura animal? Sim, sim. Colesterol é proveniente do excesso de gordura animal. Então, essas carnes que eu falei para vocês, a gordura, sabe aquela gordura da picanha que a gente insiste em comer? Ela tem que ser dispensada, tá? A pele do frango, ela é riquíssima nesse tipo de gordura. E a gente vai consumindo, vai consumindo, vai consumindo. O nosso organismo fica saturado dessa gordura, essa gordura fica no nosso sangue, no sangue que está correndo lá em todas as nossas artérias, essas gorduras começam a ficar acumuladas, tá? E vão provocando entupimento. E aí o colesterol elevado significa justamente isso, a quantidade excessiva dessas gorduras no sangue, ok? Então, outra pergunta também, o que é vegetarianismo? O que é vegetarianismo? Vegetarianismo é aquela pessoa que não consome carne, tá? E quem é vegetariano? Desculpa, e quem é vegetariano não tem colesterol alto? Olha, se a pessoa, depende, olha só, porque eu conheço alguns vegetarianos que são muito saudáveis, tá? E aí eles têm uma consciência alimentar muito grande, eles se preocupam com aquilo que eles comem, eles fazem a própria alimentação, e normalmente essas pessoas têm um colesterol muito bom, porque elas têm, na verdade, passar a ser vegetariano não é simplesmente deixar de comer carne. Para algumas pessoas, passar a ser vegetariano é mudar o estilo de vida, ter muito mais consciência alimentar, se preocupar com os seus alimentos, a origem desses alimentos, como eles foram fabricados. Então, essas pessoas normalmente têm uma saúde muito boa. Mas outros vegetarianos, às vezes, pensam só no animal. Eu tenho pena do animal, eu não quero que ele morra, eu acho que não é justo o animal ser sacrificado para que ele me alimente. Então, eu não como carne. Só que eu como muita pizza, eu como muitos alimentos industrializados, eu como salgadinhos, eu tomo refrigerantes, eu me alimento de outros alimentos que não são saudáveis, tá? E esses alimentos que não são saudáveis costumam ter também excesso de gordura, costumam ter gordura trans, e aí a pessoa pode apresentar até o colesterol elevado, triglicérides normalmente, alguns vegetarianos têm problemas de triglicérides muito elevados, porque o triglicérides está mais relacionado com a quantidade de carboidrato que a gente consome, tá? Às vezes essas pessoas desenvolvem o diabetes,
Então, a gente tem que ficar atento quando eu resolvo ser vegetariano, eu tenho que ter um controle, uma consciência do resto da minha alimentação também, tá? É impressão minha ou muitos alimentos já não têm mais gordura trans? Bom, a gordura trans foi muito falada e ela foi muito criticada nos últimos anos, né? Então, a indústria realmente, ela se ressentiu disso. Na verdade, ela não deixou de ser usada. Existe uma lei brasileira, infelizmente, que fala que produtos que têm uma quantidade pequena de gordura trans não precisa escrevê-la no rótulo, tá? E a indústria acabou também substituindo essa gordura por outras que também não são tão saudáveis assim, tá? Existe uma consciência na indústria por medo de processos e realmente porque algumas pessoas deixaram de consumir determinados produtos por conta dessa gordura trans, mas a gente tem que continuar atento, porque em pequenas quantidades ela pode ser maléfica ao longo do prazo, né? Ainda não, a gente não tem nada conclusivo em relação a isso. Então tem que ficar atento, tá? A sorvetes, bolachas, esses salgadinhos, que são aqueles que normalmente as pessoas consomem muito e que têm gordura trans sim, ok? Tá? Podem ir perguntando aí à medida do que a gente vai falando. Aí eu trouxe um exemplo de rótulo para vocês, tá? Eu peço desculpa aqui por ter nome, mas eu acho que é importante para demonstrar isso, tá? É um rótulo que traz todas as informações e por isso eu escolhi esse rótulo. Então, ele tem aqui bem grande o nome do produto, lógico, porque a empresa ela tem interesse em vender, né? Então, sempre o nome está em destaque, está bem grande, né? A quantidade, o volume desse produto, né? O quanto que tem aqui em ml, são 500 ml. Aí a gente tem aqui a tabela nutricional desse lado, tá? E aí vocês olhando vão falar assim, nossa, mas essa tabelinha está muito pequena, não tem todas as informações que você mencionou lá atrás. Por quê? Porque esse produto, ele não tem todos aqueles nutrientes, todos aqueles ingredientes descritos na tabela maior. Então, isso daqui é uma bebida à base de guaraná com ginseng. Então, ela não tem, por exemplo, proteína, ela não tem, por exemplo, fibra, ela não tem gorduras. Então, a indústria permite que a tabela, ao invés de vir escrito 0, 0, 0 em tudo, que essa tabela seja uma tabela reduzida, tá? Então, vocês podem encontrar isso em vários alimentos, ok? Aí, aqui do outro lado, a gente tem a lista de ingredientes, né? Então, como eu falei, aquilo que tem mais para aquilo que tem menos. Então, esse aqui, por exemplo, ele tem o ingrediente que tem maior quantidade aqui é a água e depois o açúcar. Então, apesar de ser um guaraná, né, o extrato natural de guaraná vem depois da água e do açúcar, né? Aí tem as informações do fabricante, tá? Que são importantes, quem fabricou, o endereço da fábrica, tudo direitinho, telefones para contato. Então, é possível a gente, como consumidor, tirar dúvidas em relação a esse produto. E aí, a validade aqui, ó, tá? Que aqui fala que a validade está escrito na tampa, né? Porque é um rótulo padrão e eles fazem a impressão da validade na tampa. E aí, aqui não contém glúten para as pessoas que têm restrição a esse nutriente, ok? Seguindo, aí a gente vai falar um pouquinho de Diet Light, né? Porque é uma questão polêmica, difícil às vezes de entender. Será que todo mundo sabe a diferença entre Diet e Light? Quero que vocês escrevam aqui para mim nessa parte qual é a diferença entre Diet e Light. Aquilo que vocês acham, tá? Não tem problema estar certo ou errado. Escrevam aí para mim, por favor, aquilo que vocês têm como concepção. Ok? Diet sem açúcar. Mais quem? Mais alguém? Light tem mais gordura, light menos calórico, light menos gordura de novo, diet sem açúcar, light redução calórica em relação ao normal, diet sem açúcar, light gordura reduzida, light tem redução de algum ingrediente, light menos sabor, diet zero em algum ingrediente, light redução de algum ingrediente, light menos sabor, é interessante, nem sempre, hein? Depende, vamos ver aqui, né?
Então, normalmente é essa a ideia que a gente tem já, né? Por quê? Porque esses produtos, eles estão muito aí presentes no mercado. A gente chega na gôndola do supermercado, existe lá uma infinidade de produtos diet, light. E às vezes a gente fica com dúvida em relação a isso. Qual eu levo? Qual é para mim? Qual o benefício que esse produto vai me trazer, né? E a gente tem que lembrar que normalmente esses produtos que têm alguma alegação diferente, eles são mais caros, né? E aí, será que eu estou comprando um produto mais caro, mas que é adequado para mim? Ou será que eu estou pagando mais caro por alguma coisa que para mim não vai fazer a menor diferença, ok? Então vamos lá. Bom, então vamos explicar aqui, ó. Alimento, eu trouxe exemplozinhos aqui que são fáceis de visualizar para vocês entenderem, tá? O alimento tradicional, aqui ó, um sorvete, tá? Então o sorvete, ele tem a quantidade de gordura, ele tem a quantidade de açúcar e tem a quantidade de proteína desse alimento. Então quando eu falo alimento diet, significa que um desses componentes está ausente. Eu retirei, a indústria foi lá e retirou completamente isso, tá? Esse componente. Então, por exemplo, o açúcar. Diet normalmente é açúcar, tá? Porque é uma denominação usada para diabéticos. Então, mas a gente tem que ficar atento e ler assim mesmo no rótulo, tá? Então, o componente está completamente ausente. Então, o açúcar que existia nesse sorvete foi retirado. E aí, o que trouxe o sabor doce a esse sorvete? Normalmente, um adoçante, né? Esse adoçante foi agregado a esse alimento para trazer esse sabor doce do açúcar, mas o açúcar foi completamente retirado. E o light, o componente foi reduzido, tá? Então, aqui, olha, o açúcar, ó. Esse alimento é light porque eu reduzi a quantidade de açúcar que existia nele. Eu, indústria, posso alegar que um alimento é light quando eu reduzo pelo menos 25% de algum componente desse alimento. Então, se eu reduzir 25% do açúcar de um sorvete, eu posso escrever lá na embalagem, sorvete light, entendeu? Então, aí, aquilo que vocês escreveram está correto. E aí, olha, eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês de diet light. Tá? Então, olha, tem o chocolate diet, doces diet, compotas de frutas diet, e aí a gente tem o iogurte light, a Coca-Cola light, tá? Então, diversos alimentos, aí como eu falei, existe uma variedade enorme no mercado. Tá? E eu quero saber quem costuma consumir aí alimentos diet light. Escrevam aí para mim, sim ou não? Tem o hábito de consumir o diet ou light, sim ou não? Não interessa o objetivo, o porquê. Quero saber se vocês estão acostumados a consumir esse tipo de alimento, tá? Sim ou light. Se não tiver outro, a pessoa acaba comprando. Light não, eu não vejo vantagem. Prefiro o quê? Prefere o normal? É isso? Alimentos naturais, isso, ok, tá? Então, a variedade é muito grande, né? E aí a gente vê e acaba ficando, será que é melhor para mim, será que não? E acaba consumindo, né? Existe hoje, como eu falei, uma variedade enorme desse tipo de alimentos no mercado. E eles fazem parte hoje da maioria da população brasileira, ok? Bom, e aí, atenção, tá? Eu queria trazer isso daqui para vocês para a gente ficar atento. Tá? Diet não quer dizer que o alimento tenha poucas calorias, tá? Então, como eu mostrei para vocês aqui, ó, deixa eu voltar, esse chocolate aqui, ó, tá? Esse chocolate diet, ele é para quem? É para o diabético, né? Se o diabético tiver muita vontade de consumir um doce, porque a restrição alimentar dele é grande, de vez em quando ele tem vontade de consumir um chocolate, ele vai optar por isso. Mas eu, que sou uma pessoa que não tem diabetes, tá? Na verdade, eu estou preocupada com os meus quilinhos, eu estou preocupada em não ganhar peso, e aí eu vou comprar um chocolate diet. Para mim é bom, como eu falei para vocês, normalmente esses produtos são mais caros do que o tradicional, né? Porque a indústria tirou o açúcar, que é um ingrediente barato, e substituiu por um adoçante que é muito mais caro. Então a indústria tem que agregar valor a isso, né? Porque ela mudou os ingredientes, ela mudou a composição.
e esse produto fica muito mais caro, às vezes 2, 3 vezes mais caro do que o normal. E eu acabo consumindo, comprando isso, achando que está sendo vantajoso, só que não é, tá? Não se iluda, chocolate diet sem açúcar está indicado para diabéticos e não vai ajudar ninguém a emagrecer. Por quê? Porque o açúcar que tinha ali foi substituído por um adoçante. Só que a indústria ela faz o seguinte, o açúcar, tá? Ele traz consistência para aquele alimento. O açúcar ajuda a deixar aquele alimento cremoso, aquela consistência. O adoçante não. Lembra que o açúcar, uma colher de sopa, se eu substituir por 2, 3 gotinhas de adoçante, ele se equivale em termos de sabor, né? Mas em volume também, em quantidade. Então, o que eu vou fazer para fazer um alimento que antes pesava 30 gramas, que eu tirei o açúcar e acrescentei 3 gotinhas de adoçante, continuar pesando 30 gramas e tendo aquela consistência gostosa, agradável, para que ele seja consumido? O que eu vou fazer para isso? Eu, indústria, eu vou agregar gordura a esse alimento. E aí eu falo para vocês, olha, 1 grama de açúcar tem 4 calorias. 1 grama de gordura tem 9 calorias. Então, o alimento diet costuma ser mais calórico do que o normal. Então, se eu que quero emagrecer, não tenho restrição, não sou diabética, quero emagrecer, compro um chocolate diet, eu estou só emagrecendo o meu bolso, porque ele é mais caro, mas ele costuma ser mais calórico do que o normal. Então, a importância, novamente, de eu ler o rótulo e ver, comparar um produto com outro, e ver que não vale a pena e que eu posso levar o chocolate tradicional e comer ele com prazer, achando aquele chocolate bem gostoso, ok? E aí, olha, outra coisa muito presente hoje na rotulagem, aí, muito presente na indústria brasileira, são os alimentos zero, né? E aí, o que é o alimento zero? É o alimento que sofreu retirada total de um ou mais ingredientes. Mas eu não posso falar diet. Não falei para vocês que o diet é uma denominação normalmente usada para retirar o açúcar, porque ela é mais direcionada aos diabéticos? Então, como os diabéticos já estão eles têm essa obrigação de observar os alimentos, então para eles já é o diet, é aquilo que não tem açúcar. Então, a indústria acabou usando um outro termo para retirar outros ingredientes desse alimento. Então, por exemplo, um iogurte aqui, zero, um iogurte grego zero, não significa que ele não tenha açúcar necessariamente. Ele pode ser zero em gordura, tá? Ou aqui, ó, zero em lactose, tá? Então, eu retirei a lactose desse produto e coloquei que é zero, né? Aqui, ó, o zero açúcar, que também poderia ser diet, mas essa marca preferiu escrever zero, né? Zero aqui, ó, glúten e lactose. Zero álcool. Então, uma cerveja zero é o quê? Que não tem açúcar? Mas cerveja normalmente já não tem açúcar. Então, é o quê? É zero álcool. Então, fique atento ao zero. É zero o quê? Eu preciso ler para saber o que foi retirado desse alimento, ok? Bom, e aí a gente passa por uma parte muito importante em relação a alergias e intolerâncias. Bom, o Brasil teve que batalhar muito para que essas informações fossem agregadas no rótulo. Já existia no Brasil antes, esse alimento contém glúten, ou esse alimento não contém glúten, esse alimento contém lactose ou não contém lactose, porque eram as alergias e intolerâncias mais presentes, né? Existia já uma lei obrigando isso. Mas o número de alergias e intolerâncias vem crescendo no mundo inteiro, tá? E as pessoas sofrem muito. Porque a gente pode ter alergia a amendoim, a gente pode ter alergia a ovo também, a vários produtos lácteos sem ser lactose, a gente pode ser alérgico ao leite e os seus derivados. Então, o governo brasileiro exigiu que a indústria coloque no rótulo, existiu até uma campanha chamada Põe no Rótulo, campanhas aí de pessoas com alergia ou de pais de crianças com alergia, para que a indústria colocasse essas informações no rótulo, porque ela pode estar escondida. O glúten, por exemplo, pode estar escondido num produto que não tem nada a ver com farinha de trigo,
né? Algum conservante, algum corante que pode ter resquícios disso, pode ter sido agregado a esse alimento. Amendoim, às vezes esse amendoim, as fábricas processaram junto com outros grãos, com outras amêndoas, com outras castanhas, e aí existiu uma contaminação que a gente chama de contaminação cruzada, ok? Então, é importante, isso tudo está descrito no rótulo. E aí, a partir de agora, já está entrando em vigor isso, já vi diversos produtos com essas informações, vocês vão ver cada vez mais. E é uma vitória da nossa população isso, tá? Garantir que as pessoas que são alérgicas ou intolerantes a determinados nutrientes ou ingredientes saibam aquilo que elas estão consumindo e consigam não consumir, né, produtos que tenham esses ingredientes e fiquem livres desses sintomas todos, tá? Zero lactose não significa que contém leite? Não. Zero lactose. O que é a lactose? Lactose é o carboidrato do leite, tá? Então, o que a indústria faz? A indústria pega, porque quem tem problema com lactose não tem uma enzima chamada lactase, que é a enzima que consegue digerir essa lactose. Então, a indústria normalmente pega e agrega a lactase a esse alimento. Então, ela fala que não tem lactose, que é zero lactose. Por quê? Porque ela já colocou lá a enzima que na hora que eu consumir dentro do meu trato gástrico, essa enzima vai funcionar como a minha enzima que eu não tenho, aquela que eu deveria ter, para digerir isso. Então, eu consigo consumir esse produto sem que ele me faça mal. Mas tem leite sim, tá? Então, se eu tenho alergia a leite, que é outra coisa completamente diferente, eu não posso consumir um produto zero lactose. Porque se eu tenho alergia a leite, o meu problema não é com a lactose. O meu problema é com a proteína do leite, tá? Que é a caseína e a lactoalbumina. São problemas completamente diferentes. É importante você procurar um profissional para te esclarecer isso perfeitamente e saber qual é o seu problema, para que você ou consuma os derivados lácteos zero lactose ou não consuma os derivados lácteos, ok? Tá? A gelatina diet do FUST é mais calórica do que a normal? Não, a diet não. Por quê? A gelatina diet normalmente não é calórica porque ela foi retirada o açúcar. Então, foi agregado o adoçante. Como a gelatina não tem gordura, tá? Ela não é mais calórica. Então, normalmente a caloria fica lá próxima de zero, tá? Mas porque ela não tem gordura, ok? Então, alguns alimentos que não têm gordura, não tem problema nenhum. A gelatina diet não tem. Mas o resto você tem que ficar atento ao rótulo, ok? É uma afirmação, isso mesmo, é uma afirmação, está correta. Desculpa, eu não tinha visto aqui os pontinhos de exclamação, desculpa, tá? E aí a gente passa continuando aqui, vamos falar um pouco sobre transgênico, tá? Porque o transgênico também já está presente aqui na nossa alimentação. Transgênico, o que é a definição? A transgenia é um processo pelo qual o organismo de uma espécie são modificados geneticamente. Então, eu pego um determinado alimento e modifico ele geneticamente. Eu pego o gene desse alimento e modifico. Para quê? Para que ele fique resistente a pragas, para que ele aumente a produtividade, para aumentar, por exemplo, o aporte nutricional. Eu fiz uma pesquisa no Embrapa e existe lá um desenvolvimento lá de um produto, de uma alface enriquecida com ácido fólico. O ácido fólico é deficiente na maioria da nossa população. Então, é um benefício, tá? Só que existe muitas questões em relação aos transgênicos, porque a gente não sabe se a longo prazo essa mudança da genética do alimento pode alterar também o nosso gene, tá? Então, não se sabe ainda. Existem pesquisas falando que não existe nenhuma chance disso, mas outras pesquisas no mundo inteiro ainda são feitas em relação a isso. Então, é importante a gente saber se o alimento que a gente está consumindo é transgênico ou não. Então, eu vou optar pelo transgênico ou não. Eu preciso saber. Então, os alimentos transgênicos no Brasil hoje são algodão, milho e soja. Então, olha, esse Tzinho que vocês estão vendo aqui, ó, ele está presente na maioria dos óleos de cozinha, dos óleos que a gente consome, tá? Então, veja lá no mercado, tem o T, significa que aquela soja que foi feita, aquele óleo de soja, ela é transgênica, tá? Então,
É possível que traga doenças, que traga malefícios para a saúde? Nós ainda não sabemos. Então, eu vou consumir ou não? É minha opção. É importante a gente ter essa opção. Quero consumir, não ligo ou não quero consumir, tá? E hoje isso é obrigado no Brasil, essa informação. E aí, gente, olha, eu queria concluir com vocês em relação à importância disso tudo que eu trouxe, tá? Então, o rótulo, ele é um componente de educação para o consumo seguro e saudável. O que quer dizer isso? Como eu disse o tempo todo aqui, eu tenho como escolher, é opção minha, comer um alimento transgênico, comer um alimento com gordura trans, comer um alimento com excesso de gordura saturada, comer um alimento com excesso de sal ou não, porque isso está escrito lá no rótulo. Então, se eu leio e vejo que aquilo lá é alto nisso que eu falei, ou não, que é baixo, eu compro ou não. O importante é que eu saiba, é ter acesso a essa informação, tá? Participação da sociedade na regulamentação da rotulagem dos alimentos. Como eu falei para vocês lá, aquele hashtag põe no rótulo. Foi uma campanha feita no Brasil aí, com até artistas se envolveram nisso, pedindo à legislação brasileira que obrigasse as empresas a colocarem essas informações no rótulo. Então, nós como consumidores, nós profissionais de saúde, todos nós temos o direito de exigir do governo brasileiro que coloque aquelas informações no rótulo que são importantes para mim, que são importantes para a minha saúde, ok? E o papel da rotulagem também tem responsabilidade social das indústrias dos alimentos. Por quê? Porque é uma forma da gente cobrar dessa indústria que ela coloque ingredientes mais saudáveis ali. Se eu sei que um industrializado tem excesso de gordura trans ou que tem gordura saturada demais, eu tenho como cobrar, como foi feito aí recentemente pelo governo brasileiro, cobrando das indústrias alimentícias que reduzissem a quantidade de sódio dos nossos alimentos. E elas vêm fazendo isso. Então, é uma responsabilidade. Essas empresas, elas têm uma responsabilidade conosco, porque nós vamos todos os dias às gôndolas dos supermercados, das padarias e compramos esses produtos. E esses produtos estão diretamente relacionados com a nossa saúde e a nossa qualidade de vida. Então, são informações muito importantes. A gente tem que dar a devida importância a tudo isso. Por quê? Porque tudo isso que eu estou consumindo diariamente vai fazer diferença lá na frente na minha vida. Vai fazer diferença na minha saúde, na qualidade de vida que eu pretendo ter, como eu quero chegar aos 60, 70, 80 anos. Então, é importante hoje a gente começar a ler esses rótulos e entender que essas informações são importantes para a minha saúde, ok? Tá? Deixo para vocês aqui, ó, 2 sites muito importantes, tá? Esse põe no rótulo que eu falei para vocês, é uma cartilha que fala sobre alergia alimentar. Então, traz diversas informações, uma cartilha muito legal, muito bem informada, sobre quais são os tipos de alergia, o que eu devo fazer, como identificá-la, como identificar isso nos alimentos, tá? E aí também um site da Anvisa sobre rotulagem, que traz uma cartilha muito legal também, muito bem feita, um guiazinho de bolsa, uma folha única, que explica direitinho todas as informações do rótulo dos alimentos. Está lá bem explicadinho, vocês tiveram acesso a essa apresentação, mas talvez seja importante abrir isso na sua casa para o restante da família, tá? Para que eles entendam também como ler esse rótulo e como interpretá-los, ok? Agradeço vocês essa oportunidade, novamente, de estar aqui trazendo essa palestra, tá? E obrigada mais uma vez, estou à disposição se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta e espero vocês aí em todos os nossos próximos encontros, ok? O próximo WebEx é no dia 21/10, como se motivar para manter um estilo de vida saudável, dando continuidade aqui ao projeto, ok? Obrigada mais uma vez, gente, pela atenção de vocês, ok? Está aqui o meu e-mail, qualquer dúvida também estou à disposição para conversar com vocês. Obrigada, um abraço a todos.